E se tudo o que você aprendeu sobre deuses for apenas a versão humana de algo que a história tentou esconder? E se os deuses nunca foram deuses? E se eles nunca foram embora? Durante milênios, civilizações ao redor do mundo, sem contato entre si, relataram a chegada de seres dos céus. Eles desciam em esferas de luz, carruagens flamejantes ou colunas de fumaça. Tinham olhos brilhantes, vozes que ecoavam no ar e tecnologia que os humanos chamavam de mágica. Na Suméria, eles eram chamados de Anunnaki. No Egito, de Netgeru. Na Índia Védica, de Devas, que viajavam em vimanas. Entre os povos andinos eram os Viracochas, que prometeram retornar. O detalhe mais impressionante: em todos esses relatos, mesmo separados por oceanos e séculos, esses deuses nunca foram eternos. Eles chegavam, ensinavam e partiam. Ou pelo menos diziam que voltariam no tempo certo. E é exatamente esse padrão que deixou pesquisadores modernos obcecados. Porque os registros, os símbolos e até os alinhamentos astronômicos dessas culturas sugerem datas que coincidem com eventos recentes. Estudiosos independentes, historiadores renegados e físicos quânticos começaram a se perguntar: esses seres eram visitantes estelares, colonizadores de outras eras? Ou manipuladores silenciosos da nossa própria evolução? E o mais importante, por que tudo foi apagado? Muitos textos antigos que falavam diretamente desses contatos foram removidos de museus, lacrados em arquivos privados ou taxados como mitologia primitiva sem valor científico. Mas há um problema. Algumas dessas lendas começam a fazer sentido demais. Como, por exemplo, a inscrição encontrada nas ruínas de Göbekli Tepe, datada de 11.600 anos atrás, onde uma figura humanoide aponta para o céu noturno, exatamente na direção da constelação de Órion. Por que civilizações que nunca se encontraram e que mal dominavam o bronze desenhavam os mesmos deuses, com os mesmos olhos, com as mesmas mensagens? Ou será que eles estavam obedecendo ordens vindas do mesmo lugar? Hoje, a arqueologia oficial chama isso de coincidência. Mas em alguns arquivos secretos, isso já tem nome: contato contínuo. Em 2003, durante a análise genética de uma múmia pouco conhecida do sul da Geórgia, um grupo de pesquisadores descobriu algo que não fazia sentido: fragmentos de DNA que não correspondiam a nenhum padrão humano, animal ou bacteriano catalogado na Terra. A equipe, liderada pelo arqueogeneticista Dr. Lev Danelia, inicialmente pensou em contaminação. Mas após dezenas de retestes em 3 países diferentes, a anomalia persistia. Haviam cadeias de nucleotídeos que simplesmente não pertenciam ao banco genético terrestre. O caso foi abafado quase imediatamente. Dr. Danelia renunciou ao cargo uma semana depois, alegando motivos pessoais. Mas antes de desaparecer do meio científico, ele deixou um único parágrafo em um artigo recusado por uma revista acadêmica. Nele dizia: os corpos podem estar mortos há milênios, mas as assinaturas genéticas não mentem. O material presente nesta amostra é compatível com registros mitológicos de descendência híbrida. Eles não desapareceram, eles se camuflaram. Esse evento reacendeu o interesse em textos antigos que falavam dos Nefilim, seres citados em tradições hebraicas como os filhos dos deuses, que desceram à terra e geraram descendência com os humanos. Por muito tempo, os Nefilim foram considerados metáforas ou exageros religiosos. Mas quando o DNA de origem desconhecida apareceu em múmias com crânios alongados, olhos desproporcionalmente grandes e arcadas dentárias anômalas, as teorias começaram a mudar de tom. Alguns acreditam
que os Nefilim foram os primeiros experimentos genéticos de hibridização entre humanos e entidades extraterrestres. Outros afirmam que eles nunca saíram do planeta, mas vivem entre nós, com aparência indistinguível, porém com variações internas que a ciência ainda não consegue explicar. O que é mais perturbador, certas características dessas linhagens incomuns também aparecem em indivíduos da atualidade. E há um grupo de cientistas privados que estuda silenciosamente famílias ao redor do mundo, cujos membros compartilham traços genéticos semelhantes às amostras da múmia de 2003. Se esses dados forem verdadeiros, não estamos falando de um passado mitológico. Estamos falando de uma herança ainda ativa, esperando ser reconhecida e talvez redescoberta. Em 2017, um grupo de geólogos e arqueólogos independentes investigava uma cadeia de montanhas na Anatólia, sul da Turquia, em busca de formações geológicas incomuns. O que encontraram não era natural. A entrada estava soterrada, escondida por séculos. Após removerem as camadas superficiais de rocha e areia, revelaram uma estrutura feita de pedras cuidadosamente encaixadas, com inscrições geométricas que não se assemelhavam a nenhum alfabeto conhecido. O mais impressionante, o interior da câmara possuía uma acústica incomum. Sons baixos ressoavam por minutos. Quando um dos pesquisadores entoou um canto grave contínuo, apenas como teste, as paredes vibraram levemente e uma figura entalhada brilhou com uma luz fosca azulada por cerca de 14 segundos. A forma, um símbolo circular com 3 linhas concêntricas cortadas por um eixo central. Nenhuma cultura local reconheceu o símbolo, mas ele já havia sido registrado antes, em uma caverna selada nos Andes, no Peru, e mais discretamente em uma das imagens não autorizadas divulgadas da missão Apollo 17, próxima à cratera Littrow, na Lua. 3 locais. 3 civilizações, 3 continentes, um mesmo símbolo. Depois do incidente, a escavação foi suspensa. O governo local declarou a área como zona de risco sísmico e proibiu novas investigações. Mas antes disso, um dos membros da equipe, que depois sumiu da vida pública, escreveu em um fórum fechado da Deep Web: a estrutura não era para abrigar os deuses. Era um sintonizador, um farol, algo que chama de volta aquilo que foi enterrado ou exilado. A vibração não foi uma resposta, foi um aviso. Teorias começaram a surgir sobre templos ressonantes espalhados pelo planeta. Construções antigas, cujas proporções seguem padrões de frequências específicas, como Stonehenge, o Templo de Dendera no Egito ou as câmaras da pirâmide de Quéops. O que todas essas estruturas teriam em comum? Frequência. E se certas frequências não fossem apenas som, mas chaves? Chaves para abrir portais, despertar memórias celulares ou reativar algo que ainda dorme abaixo da superfície. A pergunta que ninguém conseguiu responder até hoje: se estavam tentando chamar de volta, o que exatamente esperavam que atendesse? Em 2022, a missão orbital Veritas, operada por um consórcio europeu de monitoramento atmosférico, detectou um pulso de rádio incomum durante uma varredura rotineira sobre a órbita de Vênus. O sinal foi breve, 3 segundos, mas denso. Ele não se comportava como ruído de fundo, nem como interferência solar. O padrão de variação na frequência lembrava estruturas linguísticas, mais precisamente, a base gramatical do idioma proto-sumério. Inicialmente, os dados foram classificados como erro de interpretação, mas uma equipe de linguistas da Estônia, que teve acesso parcial ao material bruto, conseguiu extrair 3 palavras codificadas no espectro. Nós observamos silêncio, memória, logo. Após esse vazamento, o portal acadêmico que hospedava a publicação teve suas contas suspensas.
O laboratório responsável foi desativado por corte de orçamento e o nome do pesquisador principal desapareceu de bases de dados científicas. Vênus sempre foi um planeta problemático. Atmosfera densa, temperatura letal. Nenhuma sonda, enviada até hoje, sobreviveu por mais de 2 horas em sua superfície. E, no entanto, civilizações antigas tratavam Vênus como algo muito mais importante do que simples observação celeste. Os maias o chamavam de Estrela do Despertar. Na Mesopotâmia, Vênus era associado à deusa Inanna, Ishtar, que descia ao submundo e retornava com conhecimento. Culturas orientais tratavam o astro como uma testemunha silenciosa dos acontecimentos da Terra. A hipótese que circula entre pesquisadores alternativos e teóricos do contato é a seguinte: e se Vênus não for apenas um planeta? E se for uma estação, um ponto de escuta, um satélite artificial deixado propositalmente próximo à Terra? A frequência emitida pode ter sido acidental ou intencional, um lembrete ou um teste, para ver se já estamos prontos para entender. Porque se alguém ou algo ainda está transmitindo do interior de Vênus, isso não significa que eles estão voltando. Significa que eles nunca deixaram de ouvir. Relatórios vazados em 2019 mencionam um programa ultra secreto chamado Projeto Apophis, criado para monitorar estruturas adormecidas no subsolo terrestre. Entre elas, 2 são prioritárias. Uma sob o gelo da Antártida, outra no Monte Kailash, no Tibete, locais onde bússolas falham, animais evitam e o silêncio é absoluto. Apophis, nome do deus egípcio do caos, teria sido escolhido não por acaso. Os arquivos indicam que essas estruturas respondem a picos de atividade solar e certos padrões vibracionais, como os do Templo de Som, turco. Satélites recentes mostram alterações de temperatura incomuns nessas regiões. Especialistas que investigaram sumiram e dados geofísicos foram apagados. Se o projeto Apophis existe, então alguém sabe, e se alguém sabe, está esperando algo despertar. Talvez os antigos deuses nunca tenham partido. Talvez estejam apenas em silêncio. Por enquanto.